Eu sou a professora Jenny e nesse vídeo nós vamos refletir sobre as formas de caracterizar na língua portuguesa. Será que só o adjetivo cumpre essa função? E aí pessoal, quem tá chegando agora, nós estamos falando aqui de adjetivo, na verdade estamos falando de caracterização. Já temos um vídeo, se você não viu, por favor volta lá e assiste, falando sobre para que serve o adjetivo. Estamos estudando as classes gramaticais e dentro das classes gramaticais, que são 10, nós temos uma que chama adjetivo. Toda a palavra da língua que caracteriza, ela é um adjetivo, ela é caracterizada, aliás, ela é classificada como um adjetivo. Então palavras que servem para caracterizar outras palavras são classificadas como adjetivo. Legal? Legal? Lembrou? Mas trouxe para vocês algumas reflexões. A gente tem estudado aqui a língua, né, o confronto da norma com a realidade. Eu trouxe para vocês aqui hoje 4 frases para a gente poder refletir sobre essa caracterização, sobre essa classificação de palavras como adjetivos. Então veja lá, imagina que você olha para o seu filho, é uma coisa muito comum isso acontecer. Se você tiver um filho, você fala assim: amor da minha vida, você é 10, você é maravilhoso, você é tudo. A criança não é só 10, a criança é tudo, é o nosso mundo. Mas aí um dia a criança chega todinha molhada da rua e você fala, não agora, né, que na época de quarentena, mas quando podia sair de casa, a criança chega todinha molhada e você fala assim: amor da minha vida, o que você estava fazendo? Por que você está ensopado? Ah, mamãe, eu estava tomando um banho com água de chuva, meu Deus do céu. Você não vai falar que a criança é 10, nem que a criança é tudo. Você vai falar: vai tomar um banho quente correndo, vai ficar resfriado. Então veja, você vai pensar assim, pelo menos, Jane, olha o lado bom. A criança foi na rua, tomou um banho de chuva, com água de chuva, ela está muito cansada, ela vai dormir como um anjo a noite toda. Mentira, não se iluda, crianças nunca dormem a noite toda como um anjo, tá bom? Não é assim que acontece na vida real, mas não tem problema. Uma hora ela dorme, a gente descansa também. Mas alunos têm uma facilidade imensa pra dormir, bem diferente de filhos. Olha só que coisa, né? A vida de professor é assim, filho não dorme, aluno não dorme, olha que coisa. Eu já tive alunos que dormiam nas aulas. Pois é, já tive, acontece. É isso aí. O que tem a ver com adjetivo, Gênero? Fala de caracterização, começa a falar de caracterização do seu filho, do seu lar. Não, pessoal, estamos na gramática ainda, gramática dos usos. Vamos de novo olhar para as frases? Você é 10. Falo você é 10, eu tô dando uma característica. A pessoa, a criança, o ser humano, o animal, o que você quer que seja, é 10. Então é uma nota, é uma qualidade. Você é maravilhoso, você é ótimo. Quando eu falo você é tudo, também tô dando uma característica. Você é meu mundo inteirinho. Pra mim, assim, não tem nada melhor do que você. É uma característica da pessoa ser tudo pra você. Quando eu falo água de chuva, esse de chuva é uma característica da água. Estou ressaltando que essa água não é água do banheiro, não é água do chuveiro que deveria ser, não é água da banheira. É água de chuva, é uma água que caiu do céu, é uma especificidade, é uma característica dessa água que diferencia ela das outras, que individualiza, que particulariza. E quando eu falo de alunos que dormiam, eu estou falando do aluno que dorme, não do aluno que estuda, não do aluno que tira nota alta, estou falando especificamente de um tipo de aluno, é uma característica daquele aluno ele dormir bastante. E daí que se você olhar bem para essas 4 frases, eu não tenho adjetivos. Nossa, não tenho. 10 é classificado gramaticalmente como um numeral, número 10. Tudo é um pronome. Quando eu tenho aqui de chuva de uma preposição, chuva é um substantivo, lembra? A chuva, substantivo concreto. Então eu tenho uma preposição e eu tenho um substantivo. E que dormia, ou que dorme, tanto faz, dependendo de quantos dormem, né? Espero que sejam poucos. Eu tenho uma oração. Sempre que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E aí que você pensa, nossa, Jane, então peraí, então eu tenho 4 frases que dão características com elementos que fornecem características e nenhum deles é adjetivo? Pois é, gente, então é isso que eu queria falar nesse vídeo pra vocês. Que na língua a gente tem sim palavras que são classificadas como adjetivos, que são palavras que servem para caracterizar, porém a gente também criou outras formas de caracterizar. A gente vai usando a língua e vai criando outras formas. E por que a gente cria outras formas, né? Porque às vezes o adjetivo não dá conta, ele não tem o sentido que a gente quer que ele tenha. Quer ver um exemplo? Outro dia eu fui numa loja de brinquedo e falei assim pro moço. Aliás, eu cheguei em casa e falei: filho, eu não consegui comprar o brinquedo que eu queria. A mamãe chegou lá, toda gramaticalmente correta, e falou assim pro moço: eu queria um Homem-Ferro. E o cara falou assim: eu não sei o que é isso, não conheço esse personagem, não vendemos na loja. E aí, meu filho, é isso, eu não consegui comprar o Homem-Ferro. Mamãe, um Homem-Ferro? Pois é, filho, um Homem-Ferro. Faz algum sentido eu chamar este boneco de Homem-Ferro? Você falaria assim? Eu não entendo muito super-herói, pode ser que sim, mas eu acredito que não, né? Eu nunca vi ninguém falando isso. Isso aqui é o quê? O Homem de Ferro. Por que ele é Homem de Ferro? Porque é o nome dele. Então veja que gramaticalmente a expressão de ferro, ela equivale à expressão férreo. Tudo aquilo que é de ferro é também... Aliás, exatamente, tudo aquilo que é de ferro é também férreo. Então peraí.
Então, gramaticalmente, eu posso chamar ele de homem de ferro ou de homem ferro, mas na vida real, nos usos, não faz sentido. Porque o nome dele se consolidou de determinada forma. Então, quando a gente muda, fica esquisito, fica estranho, não há reconhecimento. Então, tudo isso para dizer para vocês que a gramática não serve para nada? Claro que não, ela serve para muita coisa. Porém, inclusive por isso, né, ela cria outras formas da gente conseguir expressar o mesmo, porque na verdade esse mesmo não é o mesmo. Sempre que eu tenho formas equivalentes, é porque elas não equivalem 100%, é porque elas não são absolutamente iguais. Se elas fossem, a língua provavelmente acabaria escolhendo apenas o uso de uma delas. A gente sempre tem essas formas porque elas justamente vão ter apropriações diferentes, vão ter usos diferentes. E daí a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo especificamente sobre essas construções, em que você tem uma preposição e um substantivo. Então, quando eu falei de ferro, de novo, eu tenho uma preposição e um substantivo. Essa construção na gramática chama locução. Então, quando eu tenho mais de uma palavra que juntas formam uma expressão única, elas têm apenas um sentido, apenas um valor, apenas uma função, elas formam aquilo que a gente chama de locução. E nesse caso, como elas cumprem a função de adjetivo, eu tenho uma locução adjetiva. Então, quando eu falei de chuva, eu tenho uma locução adjetiva porque ela cumpre a função de adjetivo, cumpre a função de caracterizar a água. Inclusive, eu poderia substituir por pluvial. Meu filho poderia falar, tomei um banho de águas pluviais. Seria estranho, né? Ainda mais porque ele é bem pequenininho, mas poderia acontecer. Certo? Principalmente por ele ser um filho de professora de gramática, né? Que a gente gosta de falar essas palavras estranhas, palavras pouco comuns no dia a dia. Mas e aí, pessoal? E aí que eu queria dizer isso pra vocês? Então, existem essas equivalências, mas na realidade nem sempre equivale. Vamos pensar em outro caso? A gente tem lá uma coisa que é de campo. Uma coisa que é do campo, ela é o quê? Você vai ver na tabela, uma tabela para vocês aqui com várias listas. Nessa tabela, você vai ver que aquilo que é do campo pode ser campestre, pode ser bucólico, pode ser rural. Então, nós temos aí 4 equivalentes: do campo, campestre, bucólico e rural. Isso realmente equivale? Se você pesquisar na internet ou em livros, bucólico, imediatamente você vai ser redirecionado para a literatura. E você vai ser direcionado quase que, não exclusivamente, né, mas principalmente para o arcadismo. Arcadismo é um período literário, um estilo literário lá do século XVIII, mais ou menos 1750, e um momento em que a gente estava vendo a Revolução Industrial. Um momento em que o homem estava progredindo muito, um momento conhecido como Iluminismo, século das luzes, em que o homem tinha progresso, o homem conseguia fazer muitas descobertas. E na literatura, o que aconteceu? Os poetas começaram a voltar-se para o campo. E eles falavam do campo como era um lugar de harmonia com a natureza, como o ser humano vivia em harmonia com a natureza, como era interessante fugir das cidades. Aí você fala, gente, não tem sentido nenhum. Se a gente vive um momento de progresso, um momento de revolução industrial, por que eles ficavam falando do campo e da natureza? Justamente por isso, porque quanto mais o homem evolui e progride, vocês devem já ter percebido que na mesma proporção ele gera o caos. Então, por exemplo, a Revolução Industrial, ela traz muitos benefícios, mas ela também traz desemprego, ela também traz substituição humana. A urbanização também traz muitas consequências negativas, a gente tem acompanhado hoje em dia, né, como esse processo veio trazendo problemas humanos, por exemplo, a questão ambiental hoje em dia, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho ali poetas que vêm, eles conseguem observar aquilo e eles falam, poxa, mas tá legal, mas não tá tão legal assim, né? Parece que tá tudo dando um caos, parece que tá tendo uma certa crise. Então, eles começam a pregar essa fuga, né? Essa fuga, ela é literária, né? Não é real, as pessoas não vão morar no campo. Mas elas escrevem sobre como o campo é um lugar idílico, é um lugar bucólico. Esse bucolismo é o campo como um lugar tranquilo, como um lugar ameno para se viver, como um lugar ideal, como esse lugar do homem em harmonia com a natureza. Um fator completamente positivo. Então, é esse tipo de campo que o bucolismo refere. A esse tipo de campo, né? E daí que se você pesquisar lá rural, o que você vai achar? Coisas ligadas, né, assuntos ligados à economia, ligados à geografia. Então, por exemplo, a agropecuária, então a pecuária, a agricultura, ali a criação de animais, como aquilo tem rendido, qual é o consumo. Então, quer dizer, veja, não tem nada a ver, certo? Aí você, então a gramática está errada? Não, não está errada. O que ela está dizendo ali é que essas palavras, campestre, bucólico, rural, elas se referem ao campo. E veja que é verdade. Só que são campos em contextos diferentes. Eu tenho o campo ali da imaginação literária como lugar de vida ideal para se viver, e eu tenho o campo ali como um lugar de produção, como um lugar de sustento, como um lugar de conseguir lucro. Então, eu tenho ali opções diferentes e não faz sentido a gente trocar, né? Não faz sentido eu pegar, por exemplo, esse livro de Virgílio é o mesmo cara que escreveu a Eneida, um livro super clássico, ele não é do arcadismo, tá bom, gente? O arcadismo, ele faz uma volta ao clássico, porque no clássico você tinha essa ideia do belo, da harmonia com a natureza, né? Então, esse livro aqui, ele é lá do período clássico, né, no período greco-romano, e chama Bucólicas, porque ele tem poemas bucólicos. Imagina se eu mudo aqui para poesia rural, não ia ficar esquisitíssimo? Não faz nenhum sentido, né? Poesias rurais de Virgílio. Não dá, não rola. Da mesma forma que todos aqueles canais que chamam canal rural, não sei o que rural, programa rural, manhã rural, não tem sentido eu falar manhã bucólica, porque o sentido é outro.
tá bom? A ideia que vem do campo, que tem uma relação com o campo, mas são diferentes tipos de relação. Combinado, pessoal? E daí, pra gente finalizar, a gente vai falar mais um pouquinho de literatura, um livro que infelizmente eu não tenho físico para mostrar para vocês, mas com certeza vocês já ouviram falar, chama Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esse livro é lá do modernismo brasileiro, da terceira fase, que é mais ou menos o período de 1945. Esse livro especificamente foi publicado em 1955, 56. E no Brasil, a gente viu um período ali do Juscelino Kubitschek, aquele plano 50 anos em 5, então, de novo, essa ideia da industrialização. E no Brasil, a gente sabe que a industrialização é muito polarizada, né? Algumas regiões são extremamente industrializadas, enquanto a gente tem outras regiões que são absolutamente abandonadas. A gente já viu isso quando a gente falou de vidas secas, né? E aqui a gente tem, de novo, a ideia do retirante nordestino. Então, a gente tem aqui no Severino, né? Morte e Vida Severina, a gente tem a história do Severino. Severino é um homem, um retirante nordestino, ele tá lá na terra sem nenhuma chance de sobrevivência, com muita dificuldade, ele decide sair para Recife, sair para a cidade, para conseguir tentar uma nova chance, tentar viver. O que acontece é que ao longo dessa caminhada dele, ele vai o tempo inteiro dando de cara com a morte. Então ele vê muitos outros retirantes que morreram, morrem de miséria, morrem de fome, morrem de doença, morrem por diversos motivos, e ele vai percebendo que a morte é como se fosse uma sina para ele, como se ele não tivesse chance, como se ele fosse morrer de qualquer forma. E quando ele consegue finalmente chegar, já lá no final do livro, ele acaba encostando no muro, né, trombando com o cemitério. E ele escuta a conversa de dois coveiros, e os coveiros estão dizendo justamente, estão contando sobre como eles estão sempre enterrando os retirantes nordestinos, né? Como eles estão sempre tentando não, eles estão sempre enterrando essas pessoas, que elas vêm ali para tentar uma vida nova, mas elas não conseguem, né? Elas não têm espaço ali. E ele fica muito mal e fala assim, bom, então eu vou me suicidar, eu vou me matar, já que eu vou morrer de qualquer jeito, por que eu vou ficar arrastando essa lenga-lenga dessa vida? É quando eu tô contando o livro, tá? Então se você não quer saber o final, pula. Dá uma pausa, dá um pulo mesmo, dá uma adiantadinha no vídeo, 3 segundos que eu falo rápido. E aí aparece José. E José tá ali com a mulher dele quase parindo uma criança, e ela pare, e ele grita, e nasceu criança, e ele faz uma referência a Jesus, né? Quando assim ali o José, o nascimento dessa criança, uma referência a Jesus, diretamente uma referência ao renascimento, a chance de nova vida. E o Severino, então, a gente não tem certeza, né? Não é claro o que acontece, mas fica aí a sugestão de que ele escolheu a vida, que ele decidiu tentar novamente. E quando a gente olha para o título, Morte e Vida Severina, nessa ordem, tem primeiro a morte, depois a vida. Então faz sentido, de novo, é reafirmada essa sugestão de que ele escolheu a vida, né? Porque a morte vem primeiro, ele o tempo inteiro lida com a morte, ele dá de cara com a morte, ele encontra a morte, mas no final quem vence é a vida. Então a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas provavelmente ele continuou batalhando, ele continuou no que ele poderia fazer, né? Ele continuou tentando viver. O que tem a ver com característica adjetiva e locução adjetiva? Gente, você se perdeu? Não me perdi, calma, tá tudo certo, tá bom? Tem a ver que é a morte e vida, né? Esse livro conta a história da morte e vida do Severino. Então por que ele não chama morte e vida do Severino se ele conta a história do Severino? Ele chama morte e vida Severina. Veja que aqui o autor ele escolheu transformar um nome próprio, que é um substantivo, em um adjetivo. Então quer dizer, eu tinha um nome próprio, Severino, então vida do Severino. Ele pegou essa locuçãozinha aí e transformou em um adjetivo, Severina. Por que ele fez isso? Porque a semelhança de José, né, daquele poema do Drummond também que a gente já analisou um tempinho atrás, ele também aqui quer dar uma ideia de coletividade, de drama coletivo. Ele quer mostrar que Severino não é uma pessoa, não existe a vida do Severino, que é uma vida difícil assim, que lida com a morte o tempo inteiro. Existe a vida dos Severinos. Severino é um estilo de vida, é um estilo de modo, é um modo de viver. Então é uma morte e vida severina, é uma morte e vida desse estilo. E é isso, pessoal. Então quer dizer, vejam como faz diferença essa escolha, se você vai usar uma locução, se você não vai usar. Aqui nesse caso só faz sentido usar a locução, né? Homem de ferro. Já no caso do Severino, a escolha foi ao contrário, né? Morte e vida do Severino restringiria muito a história, particularizaria, individualizaria, e não era a intenção do autor. O que ele queria justamente era dar essa ideia maior, porque ainda é um momento na literatura de crítica social, né? A literatura ela é lugar de reflexão, né? Da gente mostrar o que está acontecendo na realidade, denunciar e refletir sobre isso. Então perceber que não é a história de um indivíduo, mas de um povo todo. E aí, para encerrar esse vídeo, eu vou ler para vocês um trechinho desse poema, né? Porque ele é escrito, é uma peça de teatro, né? A Morte e Vida Severina, e é escrito em versos, com um ritmo muito interessante, muito ritmado mesmo, sabe? Vocês vão perceber agora na minha leitura. Eu já falei pra vocês que eu não sou artista, né? Não sou atriz, então não é tão maravilhoso, mas dá pra perceber a essência do texto, que é muito boa. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria,
do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias, o que foi o mais antigo senhor desta cismaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá na Serra da Costela, limites da Paraíba, mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia com nomes de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magrossuda em que eu vivia. Então veja que o tempo inteiro que ele está falando é: eu estou tentando me particularizar, eu estou tentando falar, me identificar, contar para vocês quem eu sou. Esse trecho é o trecho inicial do livro em que ele conta quem ele é. E ele não consegue, porque ele fala assim: eu sou Severino, filho da Maria, mas todo mundo é filho da Maria, porque todo mundo chama Maria. Não, então eu sou filho de Zacarias, mas também todo mundo chama Zacarias. Então veja como na própria construção, na escolha do nome, ele vai sempre brincando com isso, né? Eu estou tentando me individualizar, mas não tem como, porque eu sou um indivíduo coletivo. E daí ele vai terminar, né, essa primeira parte do livro dizendo assim: somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, mesmo na morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, ele vai narrar como os severinos morrem. Os severinos morrem de velhice antes dos 30, quer dizer, eles ficam velhos muito cedo, porque a vida é muito difícil. Eles morrem de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de quem arrancar alguns roçados da cinza. Mas, para quem me conhece melhor, para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passa a ser o Severino que em vossa presença emigra. Então ele tenta o tempo inteiro se particularizar, falar quem ele é. Ele tem uma enorme dificuldade, porque ele fala: bom, em tudo eu sou igual a todo mundo, né? Eu vou morrer de qualquer jeito, eu tenho essa vida difícil, é muito difícil de eu me individualizar, porque na verdade eu trago aqui em mim uma história de um povo, tá bom, pessoal? E no próximo vídeo a gente vai falar especificamente da nossa última frase, lembra da última frase? Alunos que dormiam? A gente vai comentar um pouco sobre essa oração, sobre como as orações também servem para caracterizar, então como as orações também podem cumprir a função adjetiva, tá bom?